A gente troca de assunto aqui no TJ Aparecida porque depois da maior tragédia climática da história do país, o Rio Grande do Sul recebe o Congresso Internacional de Proteção e Defesa Civil, que reúne especialistas, gestores públicos e representantes de diversos países para discutir prevenção, adaptação e resposta aos eventos climáticos extremos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o Rodrigo Conrad, que é secretário executivo adjunto do ICLEI, da América do Sul. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Uma boa tarde para você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Raiane. Obrigado pelo convite de vocês. Rodrigo, já aproveito para perguntar para você. O Congresso acontece em um momento muito simbólico para o Rio Grande do Sul. Qual que é a principal mensagem que este evento pretende deixar para os gestores públicos de todo o país? Acho que reforçando um ponto, Raiane, de que a agenda de prevenção, mesmo quando você repassa e convive com a realidade de um extremo, como o estado do Rio Grande do Sul passou, ela tem que ser aproveitada na construção de uma cultura que promova a ideia da adaptação climática através de uma pauta que fortaleça a capacidade das pessoas estarem mais seguras. Um estado como o Rio Grande do Sul, que passou entre os anos de 23 e 24, ele precisa, e esse é o foco colocado com esse congresso, poder se colocar cada vez mais preparado. Por isso que esse congresso, ele na realidade, ele é uma demonstração de reflexão, mas acima de tudo do lançamento das ações que vão ser feitas na construção neste ano ainda do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E foi uma grande lição, né, Rodrigo? Boa tarde para você. Tudo que aconteceu, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Depois daquelas enchentes que devastaram o estado, quais foram os principais aprendizados que agora podem servir de exemplo para outras regiões do país? Boa tarde, Eduardo. E acredito que o foco principal em termos de aprendizados, em primeiro lugar, foi a capacidade que já existia no estado para adaptação. Apesar de todo o incidente, como ele se deu, e os extremos, teve uma situação em que mais de 90% dos municípios gaúchos, dos 497 municípios gaúchos, entraram em estado de calamidade, em que os territórios que nunca tinham sido atingidos por situações de extremos climáticos, nem na década de 40, quando o grande extremo climático anterior de inundação havia acometido o estado, foram acometidos. Em primeiro lugar, eu reforço isso, a capacidade inata que já existia nos territórios em adaptação. Em segundo lugar, a capacidade que existia de articulação entre os diferentes setores. A maneira como o Estado conseguiu melhor reagir foi quanto melhor articulação aconteceu, não somente dentro de uma mesma comunidade, mas dentro dessa comunidade, do nível local, junto com o nível regional e com o nível nacional. Esse esforço de articulação multinível é o recorte que está sendo colocado na construção desse Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil e que é entendido como o grande elemento de fortaleza do Estado. Não existe solução que seja feita de maneira isolada, as soluções elas são feitas de maneira integrais e transversais. E é preciso que se crie uma política que trabalhe no fortalecimento dessa cultura. E esse é um dos focos que estão sendo colocados aqui hoje. Justamente, Rodrigo, isso que eu te pergunto, né? Muito se fala em reconstrução após os desastres, né? A gente viveu do Rio Grande do Sul em 2024, tivemos também um tornado em Santa Catarina, mas o que falta ainda para que a prevenção ela se torne prioridade nas políticas públicas e também defendida, né, pelos políticos das regiões? Acho que o foco, Raiane, é a necessidade de centralizar que a agenda de proteção não é uma agenda que tem que ser pensada no momento em que ocorre o extremo. Quando você está passando pelo processo de uma inundação, de uma enchente, quando você tem um tornado, quando você está passando por um processo de estiagem, o seu foco maior é a proteção da vida, a proteção dos meios de subsistência das pessoas que ali vivem e a maneira de proteger todas essas condições. Quando você faz um processo efetivo, estratégico, focado na preparação, é realmente fazer com que a agenda que muitas vezes é vista nas agendas de saúde, educação
investimentos em infraestrutura, possam sempre ter o componente da gestão de risco como um fator inicial. É muito lógico pensar que um estado como o Rio Grande do Sul, que passou pela situação que passou nos anos de 23 e 24, vai se colocar como um defensor dentro dessa causa. O complicado é que essas ações, elas muitas vezes acabam se perdendo no tempo. E é importante que você possa fazer com que esse momento de estresse possa ser uma forma de realmente criar estruturas que ajudem a proteger o Estado no médio e longo prazo. Eu reforço que a proteção no médio e longo prazo, ela não acontece com tiro de prata. É a construção de uma cultura focada na prevenção e na proteção para os riscos. E essa cultura precisa estar intrínseca, não somente no debate público, mas no debate público que crie responsabilidades com alocação de recursos de maneira continuada para que essa proteção realmente se constitua numa agenda de prioridade de Estado e na vida das pessoas. Rodrigo, essa crise climática que a gente vive hoje é mundial, né? Afeta países em todo o mundo. E esse congresso reúne especialistas de diversos países. Então eu pergunto para você, quais são as experiências internacionais que estão sendo demonstradas aí nesse encontro que podem ajudar o Brasil a melhorar a sua resposta, a melhorar a sua política de prevenção também aos desastres? Eu posso citar alguns exemplos de tantos, mas, Eduardo, eu quero citar, por exemplo, as experiências que vêm da região do Trentino Alto Adige, uma província no norte da Itália, que é uma especialista internacional na gestão de grupos de voluntários, não somente pensando no voluntário no momento do sinistro, mas sim pensando no voluntário como parte da construção da estratégia de prevenção. É interessantíssima a experiência e ela vai se colocar amanhã de manhã. A gente também vai ter a experiência da Holanda, que é um país que literalmente vive com 70% do seu território embaixo do nível do mar e conseguiu transformar terrenos alagados em áreas agricultáveis, que conseguiu criar um espaço de desenvolvimento social significativo para a sua população, trabalhando, conectando a agenda da infraestrutura não como investimento, sem estar desconectado com a proteção aos riscos e os desastres. E eu também chamo a atenção para exemplos aqui próximos. Na Argentina, existe uma experiência já de décadas de construção de ação conjunta entre o governo nacional, os provinciais e os municipais na agenda focada tanto para os extremos de inundação que são tão frequentes, reforço, né? Principalmente a Argentina, 1/3 da Argentina vive na mesma correspondência dos biomas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, por exemplo, são muito similares, mas também pelos extremos vinculados com a seca, que são, principalmente com a estiagem, que é tão recorrente no Brasil inteiro, é hoje o risco climático que mais ataca patrimônios no Brasil e que também tem que ser pensado dentro de uma perspectiva de risco e desastre. Rodrigo, muito obrigada, pela participação aqui no TJ Aparecida. Uma boa tarde para você. Obrigado, um ótimo dia para vocês. Um abraço para você, tchau. Rodrigo.